Olá, pessoal, muito bom dia a todos. 10 horas da manhã, estamos iniciando nosso webinar de Decifrando o Código Criativo. Não se preocupem, vocês estão no local correto. Estamos deixando aí só mais um tempinho, mais um minutinho, 2 minutinhos, para que mais pessoas consigam entrar aqui. E a gente deve começar o nosso webinar muito em breve. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos e já iniciamos. Olá, pessoal, vi que mais pessoas entraram aqui. Muito bem-vindos ao nosso webinar de Decifrando o Código Criativo. Vamos dar só mais aí 30 segundinhos para o pessoal entrar e a gente já inicia o nosso webinar. Tudo bem? Muito obrigado. Legal, pessoal. Acho que já demos aí 2 minutinhos. Acho que já é um momento legal para a gente começar o nosso webinar. Primeiro, antes de mais nada, olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Rafael Dempsey, eu sou Head de Vendas Brasil na Singular. Eu gostaria de agradecê-los imensamente pela presença no nosso webinar de hoje, que é o webinar de Decifrando o Código dos Criativos. Na manhã de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre, naturalmente, criatividade. Então, vamos falar de principais tendências, desafios, adequação criativa e, claro, o futuro da criação. Para isso, contamos com um time incrível de convidados hoje, que passará essa manhã conosco, trazendo ideias, insights, acerca desse tema tão importante para todos nós, profissionais de vendas e de marketing também. Então, estão presentes aqui conosco nessa manhã, Rafael Ferraz, gerente de Growth na Winclap, Nelson Feitosa, gerente comercial Latam na Liftoff, Sofia Ferreira, gerente de branding na RAP, a Thais Lapatini, líder de estratégia criativa no TikTok, e o Gustavo Guimarães, gerente de operações criativas e produto na Wildlife. Então, eu queria primeiro agradecer a todos pela presença nessa manhã. Tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito produtiva, com agenda cheia e com muita coisa legal para debater e levar para o pessoal que está nos assistindo. Dividindo um pouquinho da agenda de hoje com vocês, pessoal, basicamente a gente vai começar com uma série de breves apresentações de todos os nossos convidados. Em seguida, a gente vai iniciar a parte principal do nosso webinar, que é o nosso painel de perguntas e respostas. E, finalmente, a gente tem um wrap-up e de 5 a 7 minutos para o nosso Q&A. Então, olhando aí no Zoom de vocês devem ver que existe o chat, existe o Q&A. Ao longo de toda essa apresentação, toda a questão que vocês tiverem, todas as perguntas que vocês se lembrarem, por favor, enviem na aba de Q&A, não de chat, mas de Q&A, que ao final a gente vai selecionar algumas dessas perguntas e responder, trazer para os nossos convidados para que elas sejam respondidas. Legal? Então, antes da gente começar, Rachel, please, next slide. Muito obrigado. Antes da gente começar efetivamente com a nossa agenda de apresentações de painel dos convidados, eu gostaria de iniciar apresentando brevemente a Singular. Então, a Singular é uma companhia de tecnologia fundada em Israel e o nosso papel é ajudar as marcas a crescerem e escalarem seus negócios mais rapidamente por meio de dados. E como a gente faz isso? Basicamente, fazemos isso unificando todos os seus dados de marketing, fornecendo às empresas uma fonte única e confiável de dados e um painel de análise unificado. Então, a gente é o que a gente chama de a próxima geração da atribuição, porque somos capazes de se conectar com todas as suas fontes de dados de marketing, criando um fluxo contínuo, simplificado, desde ingestão, agregação e modelagem de dados, passando naturalmente pela decisão de atribuição, fraude e a transferência desses dados para os seus sistemas internos. Então, além disso, a Singular se especializou em conjuntos de dados extremamente complexos e desafios associados à privacidade, como, por exemplo, o SKAD Network, que todos nós conhecemos e nos aterroriza, de certa forma, Android Private Sandbox e Media Mix Modeling, o famoso MMM. Além de todas essas novas estruturas que estão surgindo nessa nova era de privacidade e limitações de dados. Então, hoje, trabalhamos com clientes, as principais marcas do setor, mas eu posso citar algumas, como, por exemplo, Zé Delivery, Nike, Uber, Rappi, Claro, Rovio e muitos outros.
tá? Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados que vão iniciar a nossa série de apresentações e gostaria de começar pela Sofia, da RAP, que vai compartilhar aqui conosco alguns insights sobre os processos criativos atualmente na RAP. Rachel, please, next slide, Sofia presentation. Oi, gente, bom dia. Dá para me ouvir direitinho? Tudo certo? Maravilha. Bom, prazer estar aqui com todo mundo. Quinta-feira, quase acabando a semana longa. Bom, eu estou aqui no RAP já fazem 2 anos, na posição de Brand Marketing Manager. Atualmente, aqui no RAP, eu olho para todos os vieses de comunicação, então a parte de performance, a parte de redes sociais, a parte de pessoas influenciadoras, offline, TV, out of home, enfim, tudo que sai de comunicação do RAP, com certeza passou pelos meus olhos ou pelos olhos do time, pelo grande time de marketing que a gente tem aqui no RAP. Next slide, please, Rachel. Thank you. Bom, no dia a dia do RAP, a gente é super experimental, assim, a gente não, por mais que a gente, enfim, tenha muitos anos já de empresa, de existência, a gente nunca perde esse DNA de startup, né? E isso se reflete nos criativos também. Então, quando a gente está pensando em um criativo para qualquer plataforma, na verdade, a gente primeiro sempre pensa no que o usuário está esperando da gente, né? O RAP como um super app e um aplicativo que tem todas as soluções para todas as pessoas em qualquer horário do dia, isso dá para a gente a possibilidade de explorar todos os formatos possíveis, né? Desde um meme super nichado até um conteúdo mais massificado e mais promocional. Aqui até tem 2 exemplos bem diferentes, assim, né? A gente tem um conteúdo de TikTok com uma creator super apropriado para a plataforma, usando todas as boas práticas. E no segundo exemplo aqui que eu trouxe para a gente é um exemplo de conteúdo para Instagram. A gente fez uma produção super proprietária, né, com todos os assets da marca ali, para falar sobre uma coisa bem brasileira, que é um drink brasileiro, que é o Jorge Amado. Então, a gente procura sempre refletir as nossas propostas de valor e o nosso tom de voz em todos os conteúdos que a gente faz, em todos os criativos que a gente faz no dia a dia. Next slide, please. Super chique essa coisa de colocar um inglês no meio da fala em português, assim. Bueno, super. Aqui 2 exemplos também que são super, super legais, né? A gente, nessa onda de experimentação, e a cada novo mês a gente se reúne e pensa como que a gente vai experimentar esse mês, a gente vai abrir câmera, não vai abrir câmera, vai contratar quantos influenciadores. A gente faz muita coisa dentro de casa e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas aqui tem 2 exemplos de conteúdos que a gente criou de um jeito experimental, que eles tiveram performances incríveis, assim, né? Então, muitas vezes a gente coloca uma expectativa enorme em um conteúdo de um creator ou de uma pessoa influenciadora, e ele acaba não performando tão bem, porque o nosso usuário ele estava num momento específico na jornada dele, que ele não estava, às vezes, esperando aquele conteúdo, que aquele conteúdo não casou com o que ele queria ver, né? Com o que ele queria ser impactado, de certa forma, naquele momento. E às vezes um conteúdo que a gente produz super despretensiosamente, abre câmera, faz uma coisa super produzida, às vezes até meio boba, que é o primeiro exemplo aqui do tomatinho sendo cortado, ele tem uma performance incrível e dá um CAC super baixo pra gente. Esse criativo aqui, por exemplo, do início, ele ficou meses ligado no TikTok, mesmo sendo uma produção que foi feita com produtora, super assim, arrumadinho, bem assim, digamos, um pouco fora de algumas boas práticas do TikTok. Desculpa a minha amiga do TikTok que está aqui hoje também, depois ela vai falar sobre as boas práticas. Mas os conteúdos, eles surpreendem a gente, né? Os criativos, eles meio que têm personalidade própria, né? E essa experimentação, esse DNA de startup, a gente leva isso também para o nosso dia a dia criativo aqui dentro do RAP. Para mim é isso, né? A apresentação é essa. Legal. Sofia, muito obrigado por dividir. Agora a gente parte para o Gustavo Guimarães. Gustavo, por favor, pode assumir aí a apresentação. Fique à vontade. Boa, Rafael. Muito obrigado, Sofia. Então, gente, bom dia a todos. Eu trabalho na Wildlife trabalhando com criativos. A Wildlife é a maior empresa de jogos mobile da América Latina. A gente é muito orgulhoso disso. E o marketing ele teve papel indispensável nesse crescimento nosso,
Eu quero falar um pouquinho para você sobre o que a gente faz aqui e sobre como que a gente chegou aqui com slides bem mais feios do que a Sofia acabou de apresentar, porque fui eu que fiz, então não dá. Next slide, please. Boa. Então, assim, acho que uma questão importante na hora de definir o que é marketing, assim, a gente tem vários e vários tipos de marketing. Eu quero ressaltar dois aqui, que são o marketing de branding, que você estabelece ali uma marca dentro da mente do consumidor para que ele possa lembrar de você e indiretamente você conseguir extrair valor dessa lembrança. E o marketing de performance, que é uma coisa que nasceu com os aparelhos Nielsen de televisão dos Estados Unidos e que hoje a gente consegue fazer super bem por conta de toda essa infraestrutura de medição que a Singular faz parte, que a Liftoff faz parte, que o Facebook, eu diria que foi quem popularizou aí no mercado de smartphones. Então, qual que é a diferença? O marketing de performance, você mede a performance do criativo diretamente ali, você consegue saber, diante de alguns KPIs, como é que ele está se comportando, se ele está trazendo valor para o seu negócio ou não, sem precisar de modelagens muito complexas, que são coisas que o brand precisa. Então, essa medição permite você comparar IPMs, que são a quantidade de installs que você ganha de acordo com o número de impressões que você tem, e que você consegue iterar mais rápido, porque você consegue aprender mais rápido, porque você consegue medir diretamente. Next slide, please. Então, aqui na Wildlife, a gente foca mais no marketing de performance, nesse marketing de visão mais direta, porque o mundo dos jogos digitais ele é uma coisa maravilhosa para quem gosta de dados. Ele gera uma riqueza assim, de informações que é impressionante, e ele te permite ser rigoroso nos seus testes, e permite você olhar uma gama de métricas dependendo daquilo que você quer, né? Então, aqui a gente trabalha basicamente com dois grupos de métricas, que a gente chama de métricas pré-instalação, ou seja, o que é? O criativo é a janela para o seu jogo, né? Para nós aqui. Você está tentando mostrar para o cara que ele vai se divertir incrivelmente com os nossos produtos. Então, a gente tenta passar essa sensação de diversão, essa sensação de completude, de relaxamento com os nossos apps de colorir, de aventura com o nosso app de zoológico, e assim por diante. Então, a gente quer atiçar o cara a poder instalar o jogo. Contudo, a gente sabe que públicos diferentes se comportam diferentemente. No final, o que a gente está mais interessado é no comportamento do usuário dentro do jogo, quanto que ele vai engajar com ele, quanto que ele vai reter, e se Arceus for misericordioso, quanto que ele vai converter, quanto que ele vai gastar dentro do nosso app. Então, a gente olha para essas duas coisas. Contudo, para criativos, a gente foca no primeiro grupo, no grupo de pré-instalação, porque primeiro de tudo, porque é mais fácil de medir. Você consegue ter sinal com um número de impressões menor. Por quê? Porque dado um número de impressões, ou seja, dado um custo, você tem mais instalações do que conversões. O funil para jogos de celular ele é muito severo. O que eu quero dizer com isso? São poucos usuários que acabam gastando dinheiro. Então, para você ter significância nesse tipo de métrica, você precisa de uma quantidade de instalações, e, portanto, uma quantidade de impressões, e, portanto, um gasto muito maior. E aí, agora, eu queria falar um pouquinho para você sobre as maneiras que você pode testar um criativo. Next slide, please. Então, basicamente, eu quero dizer de duas maneiras. Você tem a maneira do teste AB, que é um tipo de teste que nós já fizemos várias vezes com a Liftoff. É um parceiro muito legal nosso na hora de fazer a testagem dos nossos conceitos. E quais são as vantagens dele, né? É isolado, você está aleatorizando a audiência, então você consegue ter uma noção quantitativa muito legal dos efeitos que você está observando. Você tem uma gama de ferramentas estatísticas para poder tratar o seu dado, para poder extrair o máximo de informação possível daqueles dados. O problema é que você acaba perdendo um pouco de performance, porque você está testando coisas novas, né? Você não está fazendo uma campanha para o seu KPI, você está tentando fazer um teste de conceito, e como você está testando em campanha, em audiências que não são exatamente a sua campanha, você pode ter um problema de extrapolação. Uma segunda alternativa é simplesmente coloca o criativo para a sua audiência normal e vamos ver como ele se comporta. Você e seu parceiro de compra de mídia, ou se você comprar mídia diretamente, tem incentivos alinhados, todo mundo quer a maior performance possível, então todo mundo vai tentar escolher o melhor criativo possível. E aí eu acho que o Nelson vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre como que esse tipo de teste funciona na Liftoff, que
de novo, ajudou a gente bastante aí nesse processo de exploração de criativos. Acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Passo agora para o próximo panelista. Obrigado, gente. Legal, Gustavo. Muito obrigado. Com isso, vamos com a Thaís do TikTok. Thaís, por favor, fique à vontade. Rachel, next slide, please. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. 10h15 da manhã, já estamos aqui bombando nas infos. Muito legal. Obrigada aí pelo convite, pessoal da Singular. Tá bem legal esse painel. Eu sou a Thaís, eu sou líder de estratégia criativa aqui no TikTok. Eu estou aqui há quase 2 anos, então já sou posso ser considerada uma veterana aqui, porque a operação do TikTok é relativamente nova aqui no Brasil, então já estou há quase 2 anos, cheguei no comecinho da operação. E hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês sobre melhores práticas criativas para conteúdos aqui do TikTok. Então, vamos lá. Next slide, please. Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente destacar é que é muito legal e é muito importante, é muito essencial conhecer o comportamento dos usuários, o conteúdo e os creators do TikTok. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui, sempre que a gente vai dar uma palestra aqui, falar com as pessoas, é que o TikTok não é uma rede social. A gente é uma plataforma de entretenimento. Então, as pessoas estão aqui para se entreter, para ter um bom momento, elas estão aqui para se divertirem. A gente, inclusive, tem pesquisas que falam disso. E é por isso que, muitas vezes, a gente vê que o que funciona em outros meios acaba não funcionando aqui. Não necessariamente, às vezes funciona, mas não necessariamente funciona aqui também. Então, a principal coisa que a gente acaba destacando aqui é para que as marcas sejam autênticas e deixem aquelas superproduções que acabam rolando em outros meios meio de lado para outros lugares, para outros meios, porque aqui a autenticidade é a palavra de ordem, né? Quanto mais autêntico você for, mais a comunidade do TikTok vai reconhecer isso. As pessoas gostam dessa autenticidade, as pessoas se sentem livres para serem autênticas aqui dentro. E elas esperam isso também das marcas e, enfim, de todos os creators que elas veem aqui dentro da plataforma. Então, como uma dica extra, passar o tempo na plataforma, viver o TikTok, ficar lá rolando a sua For You, ver o que chega ali para você, o algoritmo vai entender ali o que você gosta e vai começar a te jogar coisas ali para você ficar mais imerso na sua experiência. E também não ter medo desse botãozinho demais ali, que é aquele botãozinho que quando você abre a nossa plataforma, é o botão que você acessa ali para você começar a gravar o seu TikTok, né? Então, não tenham medo desse botãozinho. Pensem também na abertura de câmera do TikTok como sendo a abertura de câmera do celular. Então, às vezes, você não precisa, como eu falei, você não precisa ter essas super produções. Você tendo a câmera do seu celular, ela já é super poderosa para você fazer o seu conteúdo de um jeito super autêntico aqui dentro. E até falando um pouco da Sofia, aqueles exemplos que você mostrou, Sofia, super legais também. Eles estão com produção, mas também funcionam aqui. Não é o que não funciona, também funciona. O lance aqui é testar. Então, vamos testar. Bora testar, coloca, a gente testa e o que dá certo a gente deixa e é isso aí. Next slide, please. O TikTok, ele é um lugar de descobertas, né? E isso também pode ser uma oportunidade para as marcas. Então, a gente acaba vendo que as tendências, elas surgem aqui primeiro e depois elas acabam indo para outros lugares. Então, é muito comum que a gente vê outras plataformas trazendo conteúdos depois de um mês, às vezes até um pouco mais, coisas que já estavam acontecendo no TikTok, depois de 2 meses, 1 mês, vão para outros lugares, né? E aí, o que acontece aqui dentro é que as pessoas confiam muito nas recomendações e nas opiniões dos creators aqui do TikTok, porque dá para ver que eles são pessoas reais. Porque eles transmitem essa autenticidade, né? A pessoa que está lá gravando com o celular dela aquele conteúdo, né? Ela está dentro da casa dela, não tem aquela superprodução, não tem aquela montagem toda. Então, as pessoas entendem essa autenticidade e acabam confiando no que esses creators têm para dizer. Então, o importante aqui é que as marcas, elas se adaptem à forma como as pessoas descobrem as coisas no TikTok. Isso é super essencial. Então, assim, se os nossos creators aqui, se as pessoas reais do TikTok estão fazendo tutoriais,
As marcas têm que embarcar nos tutoriais também. Então, se as pessoas estão fazendo POV, que é o nosso point of view, que as pessoas dão o ponto de vista delas de diversos jeitos diferentes, as marcas também têm que se aproveitar disso. Então, é muito entender como o usuário está se comportando dentro da plataforma e incorporar isso para o conteúdo de marca, seja ele de awareness, seja de performance, enfim. E aí, a dica extra aqui é falar daquilo que torna a sua marca única e especial. Isso é sempre super bem-vindo e faz a diferença nos resultados dos criativos. Next slide, please. E aí, um ponto que é super importante aqui, que eu quero que todo mundo fique na cabeça, que anote aí no bloquinho de notas, é que mesmo nos criativos de performance, seja de awareness, performance, retargeting, que quer que seja, a gente precisa buscar uma forma de entreter as pessoas aqui dentro, porque a gente está falando de uma plataforma de entretenimento, não de uma rede social. As pessoas estão aqui para se entreterem. Então, depois que as pessoas de descobrirem algo no TikTok, as pessoas elas acabam ficando mais propensas a agir, seja para comprar, seja para saber mais informações sobre aquele determinado produto. E sempre que aquele conteúdo de marca divertiu as pessoas de alguma forma, isso acaba acontecendo, as pessoas acabam tomando essa ação. Então, isso é muito interessante. E o lance dessa diversão que eu estou falando não é só sobre conteúdos de humor, né? Então, não é que você tem que fazer conteúdos de humor para o TikTok. Na verdade, você tem que entreter as pessoas. Eles não precisam ser necessariamente divertidos, mas você pode entreter contando uma história, você pode entreter fazendo um plot twist muito legal, tendo um quadro de abertura muito, muito legal da sua peça ali. Então, é você entreter e deixar aquela pessoa concentrada ali no seu ad, porque no fim do dia, o seu ad não tem que parecer um ad, ele tem que parecer um TikTok. A pessoa, na hora que ela está rolando ali a For You dela, ela tem que ter a impressão de que aquele seu ad de marca, ele é um TikTok. E aí, de repente, tem uma mensagem de marca ali, e a pessoa fala, meu Deus, isso é um anúncio. Então, é mais ou menos isso que a gente fala aqui. E contar com a ajuda dos creators também, que são as pessoas que entendem esse universo todo do TikTok e que já fazem conteúdos nativos. Então, é muito legal quando existe esse mix entre as marcas e os creators, porque os creators vão fazer conteúdos nativos para a sua marca, que vão aparecer na For You das pessoas ali de um jeito super nativo, que as pessoas nem vão perceber que aquilo é um ad. E aí, aqui falando só um pouquinho mais especificamente de ads de performance, eu queria trazer umas dicas extras, que é mostrar a sua marca nos primeiros segundos do vídeo. Então, isso é bem importante quando a gente está falando de performance. Usar letterings em recursos nativos da plataforma. Então, quanto mais nativo você for, é melhor. Tipo aquela vozinha de robô, sabe? Que a gente tem no TikTok, que a gente chama de voz nativa. Então, isso também é super rico e traz essa natividade para dentro do conteúdo, seja ele de marca, seja, enfim, de um creator, mas é legal, quanto mais recursos nativos do TikTok você tiver dentro do seu conteúdo, melhor. E não esquecer do call to action claro e preciso no final do conteúdo, porque muitas vezes a gente vê que o call to action não está condizente com a ação que a marca espera. E isso acaba impactando muito no resultado. Então, é legal que isso fique bem claro para as pessoas entenderem, e isso vai fazer com que o anúncio performe melhor. E é isso da minha parte. Maravilha, Thaís. Muito obrigado por compartilhar. Agora a gente vai iniciar com o Nelson. Nelson e Rodrigo, que são os próximos, eu vou pedir para a gente tentar manter as nossas próximas duas aí em 2, 3 minutinhos, se possível, tá? Para a gente tentar iniciar nosso painel às 10h30, que tem muita coisa para a gente cobrir, né? Tem bastante assunto. Então, por favor, Nelson, pode assumir aqui, fique à vontade. Prazer ter você aqui. Legal, vamos lá. Prazer é meu. Eu sou o Nelson, eu sou gerente de vendas Latam aqui na Liftoff. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje para a gente discutir criativos. Falar um pouquinho da Liftoff rapidinho. Nós somos uma plataforma global de growth, que ajuda as marcas nos desafios de aquisição e retenção de usuários. Next slide, please. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa ferramenta de teste AB, que a gente chama de MCO. Então, eu queria agradecer o Gus aí dos highlights que ele já deu da ferramenta. É muito bom quando um parceiro cliente elogia a gente, que a gente está no caminho certo. Aqui na Liftoff, a gente usa essa solução
de teste AB como uma grande alavanca de performance, né? Então, a gente usa teste AB para, de fato, trazer mais eficiência para as campanhas e melhorar os custos. Aqui na Liftoff, essa ferramenta a gente chama de otimização multicriativos, ou MCO, e nada mais é que uma ferramenta dinâmica para você testar criativos num ambiente controlado e definir qual criativo que tem o potencial de trazer a melhor performance, né? Next slide, please. E os principais benefícios dessa ferramenta, né? Então, a gente acelera a obtenção de insights para as marcas. Então, com essa ferramenta é possível a gente testar até 6 criativos simultaneamente. É um modelo muito rápido e barato, então, esse modelo ele consegue definir quem são os vencedores e prever quais são os criativos que vão trazer melhores resultados de performance com volume muito baixo de impressões, e ele otimiza resultados no final do dia, né? Então, o que a gente vê é uma otimização de custo e uma melhora muito expressiva na eficiência geral das campanhas. A gente vai falar mais sobre isso aí ao longo da discussão, mas agora eu vou passar a palavra aí para o meu colega Rodrigo da Winclap. Obrigado, Nelson. Rodrigo, muito bem-vindo, cara. Fique à vontade. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado pela Singular aí por estar organizando esse painel. Então, eu sou o Rodrigo Ferraz, estou aqui na Winclap há cerca de 2 anos como gerente de marketing aqui no Brasil. E aí, falando um pouco da Winclap, a gente é uma empresa de Growth Transformation e, basicamente, isso significa que a gente é focado em ajudar empresas a transformar a maneira como elas crescem, né? Então, para que esse crescimento seja o mais eficiente e, principalmente, sustentável, né? Que é super importante agora, principalmente com as verbas aí que a gente tem visto, tem que ter sustentabilidade e fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais clara, né? A gente faz essa transformação por meio de diversas soluções que a gente tem aqui in-house, como consultoria de compra de mídia, retenção e mensuração de dados, ASO, enfim, a gente tem uma gama de soluções aqui. Next slide, please. E uma dessas soluções, que aí é o que a gente está falando aqui hoje, né, que é o foco da conversa, é o nosso Creative Studio, que trabalha, acho que a Thaís também já ouviu falar bastante da gente aí, que a gente trabalha bastante em parceria com o TikTok. Tem esse lema, né, que a gente think like marketers, act like creators, que é essa nova tendência que a gente tem visto aí de criadores como o centro aí das atenções na hora da gente produzir esses criativos. A gente tem essa solução, então a discussão aqui é como é que a gente foca essas produções, como é que a gente faz para que essa alavanca principal, que são os criativos hoje que a gente tem enxergado, como é que a gente foca nisso e traz soluções que realmente vão trazer resultados. Next, please. E aí, uma das coisas que a gente tem olhado, que é exatamente isso, né? Os criativos e criadores são a alavanca mais poderosa para otimizar as campanhas e impactar crescimento. Então, em um cenário onde as coisas estão cada vez mais acessíveis para todo mundo, todas as empresas têm acesso às mesmas ferramentas, aos mesmos canais e tudo, o criativo ele acaba se tornando a alavanca mais importante que vai te diferenciar dos seus concorrentes, que vai fazer com que os seus anúncios sejam realmente relevantes. Next, please. E aí, só para exemplificar um pouco isso, né? A gente trouxe aqui o caso da Ualá, que é uma fintech argentina, e eles já rodavam o anúncio em alguns canais mais tradicionais, e aí eles procuraram a Winclap aqui para ajudar eles a lançar uma campanha no TikTok. E aí, com o lançamento dessa campanha, a gente conseguiu resultados muito bons para a empresa. Então, 62% de aumento nas instalações, 57% de registros e tal, diminuindo o CAC. Então, até para ser mais resumido aqui, para a gente poder começar, foi um caso super de sucesso que exemplifica um pouco, né, de como a gente olhar a parte criativa, combinando isso com uma estratégia de criadores, com uma estratégia de canais, a Liftoff também, que o Nelson estava comentando, super parceiro nosso. Então, como é que a gente junta todas essas pontas para entregar campanhas que realmente façam sentido e usar os criadores e os criativos para realmente alavancar os resultados das campanhas. Então, resumidamente aí. Boa. Muito bom, Rodrigo. Maravilha. Rachel, next slide, please. Legal, gente. Então, muito legal, né, as percepções que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. Agora a gente inicia efetivamente
a nossa rodada, né, o nosso painel com os nossos entrevistados, que vai ser um bate-papo aí de perguntas e respostas sobre o tema criativo, sobre tendências, sobre desafios, né, e sobre estruturação e estratégia criativa como um todo, tá? Antes da gente começar efetivamente, né, com os nossos convidados, eu queria pedir para Rachel, poll number 1, please. A gente vai trazer aqui uma enquete para que vocês participem. E a primeira pergunta tá em inglês, né? Quantos criativos vocês desenvolvem por mês? Essa pergunta aí é pro pessoal que está nos assistindo hoje. Então, 10, 100, 1000 ou 10 mil ou mais, tá? Então, 30 segundinhos para o pessoal responder, para a gente entender aí como tem sido o volume de peças criativas com os nossos participantes hoje, e aí a gente segue com a realização do nosso painel. Interessante, né, gente? A gente tem a maior parte aí, né? Pouquíssimos, né, com mais de 1000 criativos, né? Muita gente no nível de 100 criativos e alguns no nível de 10 criativos. Hoje a gente vai discutir muito isso, né? A necessidade de personalização com a dificuldade da escala, né? Como aliar personalização com escala e ainda assim não perder o tracking dos momentos, das tendências e conseguir medir efetivamente esses criativos, porque no final do dia a gente precisa entender e ter insight sobre o comportamento deles e tomar as melhores decisões de marketing. Então, começando aqui com o nosso painel, né? Eu vou fazer a minha primeira pergunta aqui, vou iniciar aqui pela Sofia. Sofia, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como vocês trabalham os criativos atualmente, né? Então, existe uma agência hoje dentro da RAP, tudo é feito in-house, é híbrido, e o quão envolvida você está hoje nesse processo de desenvolvimento criativo. Por favor, Sofia. Beleza, obrigada pela pergunta. Bom, hoje em dia aqui no RAP, a gente está testando um modelo novo, na verdade. A gente costumava ter uma agência full in-house, e isso em todos os países da companhia, todos os 9 países. Cada país tinha a sua estrutura de agência e a gente era responsável por, enfim, cada país fazendo seus próprios desdobramentos, seus próprios rollouts. Hoje em dia a gente está com uma equipe mais seniorizada, então a gente tem profissionais de criação mais seniors, tanto do ponto de vista de estratégia quanto do ponto de vista de criação, que trabalham junto com a agência externa. Então a agência externa ela faz todos os desdobramentos, faz a parte da quantidade, isso para criativos que pedem essa parte de quantidade exatamente, né? Quando a gente fala de TikTok, de Reels no Instagram, desses criativos que são mais complexos, né, que são mais robustos, que precisam de uma parte criativa que demanda mais tempo. Quem toca toda essa parte é o time de conteúdo, a mesma galera que olha para o orgânico, olha para o inorgânico, então isso inclusive garante que a gente consiga amarrar as estratégias e aproveitar um conteúdo que ia só para o orgânico, a gente leva para o inorgânico, para inclusive nessa coisa da experimentação, de estar sempre testando, que nem a Tá falou, de estar sempre, né? Vamos testar, tá no TikTok, testa. A gente é super fã do TikTok aqui no RAP, inclusive sigam o RAP no TikTok depois. A gente tem muito conteúdo lá, a gente procura estar sempre postando, né? Coisa de postar mais de uma vez por dia. As meninas de conteúdo olham muito para isso. E essas pessoas todas que eu falei, elas estão dentro do meu time, né? Então eu estou sempre ali, enfim, acompanhando como que está o desenvolvimento dessas estratégias criativas, para garantir principalmente que a gente está criando estratégias e acompanhando estratégias que estão alinhadas com o nosso calendário comercial, né? A gente parte dessas estratégias a partir de tudo que vai acontecer comercialmente no mês ou na quinzena dentro do nosso aplicativo do ponto de vista de venda. Então, se a gente tem uma campanha, por exemplo, a Semana do Autocuidado, por exemplo, que vai acontecer na vertical de farmácias, a gente vai estar criando conteúdo tanto orgânico quanto inorgânico em todas as plataformas fora do aplicativo para sustentar essa campanha e para garantir que os usuários que vão ser adquiridos através dessas campanhas, no momento que eles entram no aplicativo, eles vão meio que fechar essa historinha que a gente começou a contar fora do app. Legal, Sofia. Muito legal. Realmente, a gente percebe isso como tendência, né, nas vidas passadas aí, os últimos 6, 7 anos, lidando com marketing e mídia, dessa estrutura híbrida, né, de agência com in-house, tem se tornado algo cada vez mais frequente, né, ganhando cada vez mais espaço. Agora, eu queria trazer mais uma pergunta para o Gustavo, né, que tem uma abordagem um pouquinho diferente na Wildlife. Gustavo, conta aí um pouquinho para a gente, cara, como é que você estrutura hoje esse processo de outsourcing com agência versus fazer in-house. Divide um pouquinho com a gente como é na Wildlife, por favor. Claro, Rafael, obrigado. Então, a gente tem uma abordagem um pouco diferente. A gente faz a maior parte das coisas dentro de casa. Nós temos uma equipe fantástica. Eu não tenho como elogiar o suficiente os artistas, os nossos engenheiros de playable, que eu vou comentar um pouco mais depois,
que fazem a maior parte das peças do Stars. A gente também emprega agências em várias iniciativas, mas a gente tem uma equipe dedicada e, assim, a gente fica muito feliz que a gente conseguiu atrair esses profissionais incríveis e acho que isso vem um pouco da parte de diferença, né? O marketing que a gente faz, ele é um pouco diferente do marketing de marca, assim, é uma coisa bem focada com o marketing de performance, e aí a gente acaba tendo que fazer iterações rápidas, a gente adora fazer teste, adora fazer teste, e a coisa que funcionou para a gente até hoje foi essa equipe de artistas dentro de casa que a gente tem. Muito legal, Gustavo. E você acabou tocando num tema que acho que é muito importante, né? Quando a gente pensa em funil, a gente naturalmente pensa em construção de marca no topo, performance no meio para o fim e, naturalmente, retarget, né, que está ali na base desse funil, né? E um funil diferente, objetivos diferentes, muitas vezes requerem abordagens criativas diferentes. Então, a minha pergunta aqui, e eu vou começar pela Thaís, é justamente essa, né? Reconhecimento de marca versus performance versus retarget, né? Quais são as suas estratégias, né, melhores práticas de foco criativo e como se diferencia dentro do TikTok, né? Você contou um pouquinho, né, na sua última apresentação, mas navega um pouquinho de novo para a gente as diferenças entre abordagem de topo, meio e final de funil em melhores práticas do TikTok, por favor. Boa. Bom, por aqui a gente acaba vendo muito conteúdo de awareness, que é bem TikTok first, né? Porque até acho que a mensagem acaba sendo mais simples de ser desenvolvida ali, então a gente vê bastante as marcas utilizando o conteúdo de awareness aqui como muito bem, né? Fazendo conteúdo de awareness de um jeito muito legal, muito TikTok first, muito nativo. Quando a gente fala de conteúdo de performance, a gente tem algumas boas práticas ali, né? Que eu já citei algumas, mas só para relembrar aqui, a mensagem ali no começo do criativo é muito importante, né? Então, você trazer a sua marca ali já para ter o recall de cara quando a gente vai fazer pesquisas e tal, é muito importante que a marca apareça, que as pessoas lembrem que aquele anúncio é daquela determinada marca. O call to action também precisa ser super preciso, é aquilo que eu falei, a gente tem muita coisa aqui que o call to action não é preciso, as pessoas não sabem qual é a ação que tem que tomar depois de verem aquele criativo, e isso acaba impactando muito nos resultados. Então, é um saiba mais, é um clique para compra, enfim, precisa ser preciso, as pessoas precisam entender, e se esse call to action tiver também ali no começo da peça também, é legal a gente ver que performa bem também, tem no começo e no final. Quando a gente está falando um pouco de retargeting, né, a gente fala que o conteúdo ele pode ser um pouco mais direto, porque ali você não precisa já posicionar a marca e você, na verdade, você quer que o usuário ele já está mais próximo ali de tomar uma ação, né? Porque ele já viu o seu anúncio antes, ele está sendo reimpactado, então você já pode ser um pouco mais direto ali na sua mensagem. Mas ainda assim, o mais importante de tudo isso é entreter. Então, seja começo, meio ou final de funil, as pessoas no TikTok estão aqui para serem entretidas, elas querem se entreter, a experiência delas aqui dentro da plataforma é para se entreter. Então, a gente tem que lembrar de que qualquer ad que a gente está fazendo aqui para dentro do TikTok, a gente tem que prender a atenção das pessoas, tem que entreter elas. Então, seja awareness, seja performance, o seu ad tem que ser um TikTok, é isso. Muito legal, Thaís. E acho que é isso, né? Existem plataformas novas surgindo e a forma de se consumir conteúdo muda, né? Então a gente sabe da força dos vídeos curtos, né? Muito pautado pelo TikTok, e é muito diferente, apesar de serem vídeos, é muito diferente o aspecto de engajamento de um vídeo longo de televisão, por exemplo, de um vídeo curto dinâmico de algo como o TikTok. Então é isso, é criar para o formato, mas criar para a plataforma. Isso é fundamental para aumentar as chances de sucesso, né? Rodrigo, queria que você dividisse um pouquinho aí o seu olhar a respeito disso, de branding, performance, meio de funil, né, e adequação desses criativos, por favor. Não, faz todo sentido isso que a Thaís trouxe, e aqui na Winclap a gente tem feito para os nossos clientes, a gente faz exatamente isso, né? A gente pensa toda a estratégia criativa de modo a entregar, fazer as entregas, né, desses criativos, tudo muito alinhado à característica de cada canal, de cada audiência, né? Não adianta pensar que
Antigamente, você fazia uma adaptação pura e simples e saía distribuindo em várias mídias. Com a chegada do TikTok aí, e, em especial, ficou muito claro que é necessário você pensar também as mídias como coisas diferentes, né? Então, o que a gente tem feito aqui é pensar dessa maneira, e isso ajuda tanto a parte de reconhecimento de marca, quanto a parte de performance. Porque, por mais que a gente sempre fale ali que tem um anúncio que a intenção dele é conversão, ele é um anúncio de performance, todo ponto de contato ele é uma geração de reconhecimento de marca, né? Independente de qual é a intenção do anúncio, você vai estar impactando o seu cliente com a sua marca e isso gera um reconhecimento, né? Então, independente da intenção da campanha, tem sempre ali um residual que vai ser reconhecimento de marca. E aí, eu acho que quando a gente fala, especialmente de mídias sociais e tal, é muito clara essa necessidade da gente pensar os criativos de forma super dedicada. Então, o que funciona, que nem a Thaís trouxe, o que funciona para umas redes não vai funcionar para outra. E o que não impede, obviamente, da gente fazer testes, como a Sofia mostrou ali, que é um anúncio que, de repente, não está nas melhores práticas do TikTok, mas que também funciona. Então, ter essa flexibilidade para testar é super importante. E aí, acho que a gente pensar dessa maneira, né? Ter essa mentalidade de testar os canais, mas sempre manter em vista aí qual é a melhor prática de cada um deles para a gente também poder ser o mais assertivo possível. Maravilha, Rodrigo, muito obrigado. Trazendo um outro tema aqui, né, que tem até a ver com o nosso último poll, que mostrou que a média aí do pessoal é de pelo menos 100 criativos, né? A gente percebe por pesquisa que existe uma tendência de aumento de número de criativos produzidos ano após ano, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui, né, queria entender um pouquinho sobre como os times têm se organizado hoje para produzir cada vez mais criativos, sem perder a capacidade, primeiro, de personalização e, segundo, de medir o impacto, né? Então, e como empresas médias e pequenas, né, eu imagino que deva ter algumas aqui, podem se manter atualizadas a escalar sem estourar gastos, né? Então, eu queria começar pelo Nelson. Nelson, por favor, divida seus insights conosco. Boa, Rafael, obrigado. Que eu vejo aqui na Liftoff são as marcas produzindo cada vez mais conteúdo criativo, de fato, usando essa frente como alavanca de performance mesmo, né? Então, quanto mais teste você faz, mais você consegue trazer eficiência de custo, mais você consegue reduzir seu CAC, né? E é impressionante, assim, os resultados, porque alguns criativos, eles chegam a ter 200% ou 300% melhor performance quando a gente coloca para testar, né? Então, isso ter um ciclo consistente de teste, né? Ajuda muito nessa questão de eficiência, nesse cenário cada vez mais agressivo aí que a gente tem de metas, enfim, de pressão por resultados, né? E aí, sobre esse ponto operacional que você falou, né? O que eu acredito aqui é que algumas marcas, independente do tamanho, independente da operação, conseguem encaixar aí no pipeline de testes de uma maneira até que simples e pouco custosa, né? Uma dinâmica como essa. Então, a Sofia ali comentou do criativo lá, que é do tomatinho, que é algo mais despretensioso, produzido de uma forma mais simples. Eu sei que o Gustavo também, na Wild Life, a gente já testou aqui criativos que eram só um creator falando ali do jogo e mostrando a user experience. Então, coisas muito simples que podem ser feitas com baixo custo para você aumentar aí a dinâmica de criativos e, de fato, melhorar a performance das campanhas, né? Muito legal. Então, indo um pouco, né, nessa linha aí, né, de aumento de criativo, acho que um dos grandes desafios que os marketeers têm nesse momento é a personalização versus a padronização, né? Como conseguir ter escala enquanto se mantém uma mensagem em um formato criativo personalizado, né? Então, a minha pergunta vai ser aqui para o Gustavo, né? E é isso, né? Como coordenar a necessidade de escala com personalização e como fazer para que todos esses esforços sejam corretamente direcionados para as audiências certas para que gere o impacto necessário em resultados, né? E qual é o custo de se testar mais criativos, né? Então, o Nelson comentou aqui um pouquinho com a gente. Isso custa mais? Existe algum gap entre qualidade e quantidade ou é possível conciliar? O que você acha, Gustavo? Boa. Tem um custo. Acho que isso é inegável. É um investimento que você está fazendo na construção da sua audiência e na sua operação de marketing, mas testar tem custo, conforme for a sua variável de interesse. Então, e-commerces que têm um funil mais agressivo, eles acabam tendo que investir mais para poder enxergar diferenças significantes nas suas métricas.
Contudo, como o Nelson muito bem colocou, é um potencial upside de 200% ou 300%, especialmente depois do SKAd Network, depois que a Apple ela fez essas mudanças no mercado de marketing digital. Eu acredito que o Criativos é a alavanca com maior potencial de impacto que as operações ainda têm para poder alavancar a sua performance. Então, essa testagem ela tem que ser vista como um investimento. E é muito importante que o teste ele seja claro no seu objetivo. Então, você quer fazer criativos para Instagram, você precisa de uma formação de teste diferente de que se você quiser fazer criativos para o inventário de jogos em geral, que é o que a Liftoff normalmente compra. E aí isso varia o tamanho do teste, isso varia quais são as KPIs que você vai observar. E, além disso, é importante que as conclusões sejam extrapoláveis nos lugares certos. Então, eu recomendo que você tenha experimentos muito bem desenhados para poder aproveitar ao máximo desse investimento que você faz em testes. Maravilha, Gustavo. Eu acho que isso é bem legal, né? Realmente construir um criativo novo toda vez em grande escala, certamente é um desafio e naturalmente vai custar mais, mas o ganho de se obter informação, um insight, para obter os melhores criativos vencedores, ela se paga. E uma das coisas que a gente percebe é a adaptação, né? Então, conhecendo as melhores práticas das redes, é como a gente tem uma linha criativa que pode ser adaptada de alguma forma ou de outra e pode ser melhor utilizada obedecendo às melhores práticas de uma plataforma ou de outra, né? E aí eu queria ver um pouquinho do Nelson aí, cara. Conta um pouquinho para a gente da sua percepção, sobretudo, né, do custo de testar mais criativos, cara, por favor. Acho que você colocou muito bem, Rafael. Acho que no final do dia, o Gustavo também falou disso, né? No final do dia, acho que esse custo que demanda mais, ele acaba sendo equilibrado no potencial de retorno que você vê nos custos de performance, né? E usar a criatividade, né? Acho que o brasileiro faz isso muito bem, mas você consegue trazer variações de forma muito simples. Então, você consegue só trocar a cor, às vezes, você consegue trazer textos. Então, por mais que você tenha um budget limitado, você ainda assim consegue trabalhar uma dinâmica de testes consistente, de forma criativa, sem gerar grande ônus aí operacional, né? Maravilha, muito legal. E aí, acho que, gente, acho que esse papo de escala e personalização invariavelmente nos leva a um tema que é uma grande tendência, é uma preocupação, né? Que é o ChatGPT, né? Então, isso invariavelmente nos leva a essa conversação, né? ChatGPT, inteligência artificial como um todo. Então, eu queria perguntar aqui para a Thaís primeiro, né? É natural que o universo do marketing seja tomado por essas novidades, produtores de conteúdo estejam buscando as melhores formas de integrar ferramentas de inteligência artificial às suas estratégias, mas e os criativos, né? Como vocês estão enxergando o papel do ChatGPT e da inteligência artificial, né, para a construção criativa, né? E com uma pergunta complementar aqui, e sobre essas estratégias de tendências criativas, né? Quando é importante, de fato, quando identificar uma tendência que, de fato, é uma tendência para se apostar e quando, às vezes, a gente identifica alguma tendência que pode ser passageira e tomar cuidado com embarcar com muita voracidade em alguma tendência, às vezes ela não se sustenta. Então, Thaís, por favor, compartilhe conosco aí o seu olhar sobre isso. Boa. Acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que aqui as pessoas que produzem o conteúdo, elas são muito importantes, né? Então, as pessoas que estão no TikTok, elas confiam nos creators do TikTok porque elas veem que ali tem pessoas reais, né? Então, na hora que você coloca um componente ali de tecnologia, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque as pessoas estão atrás dessa autenticidade, né? Do potencial que cada creator tem ali para criar. Então, uma recomendação real de uma pessoa real é o que impacta aqui, é o que faz a diferença aqui, é o que a gente vê que dá resultado, né? Então, no fim do dia, a gente vê que o pensamento criativo de uma pessoa real, ele é insubstituível, né? A gente não vai conseguir pegar o ChatGPT nunca vai conseguir substituir a criatividade humana, né? Então, a gente vê até um monte de zoeira acontecendo aí na internet, né? Da galera dando uma zoada ali no ChatGPT e dando uma... Né? Então... É isso, né? O brasileiro dá seus pulos e consegue zoar até o ChatGPT. Então, é sobre essa criatividade. Isso nunca nenhuma inteligência artificial vai conseguir superar, né?
Então, acho que os criadores de conteúdo, eles precisam entender como que eles vão incorporar essas novas ferramentas nos criativos, né? E encontrar valor nelas, né? Para incorporar isso nos criativos de um jeito legal, de um jeito autêntico, e para que isso seja colocado a favor deles e não contra, né? Muito legal, Thaís. Truque, né? Maravilha. É isso. Vou dar uma acelerada aqui, porque a gente tem uma pauta muito importante, né? Porque de nada adianta a gente construir criativos se a gente não é capaz de medi-los, né? Então, eu vou para a terceira etapa desse nosso painel, que é sobre mensuração. E eu queria começar aí com o Rodrigo, cara. Vamos falar um pouquinho sobre melhores práticas de mensuração, né, agora. Então, a primeira pergunta é, cara, com que frequência você acha que a gente deve testar criativos? E existe um número mágico, né? Quantos testes a gente deve ou deveria rodar em um determinado período, né? E conta também um pouquinho para a gente sobre testes diferentes requerem estruturas de testes diferentes e o quanto isso é responsabilidade das plataformas, né, versus do anunciante. Rodrigo, por favor. Boa. Cara, eu acho que assim, o teste ele tem que ser uma prática recorrente na empresa, né? Você nunca pode parar de testar, assim, você tem que estar sempre experimentando, até porque o que é verdade hoje, daqui 2, 3 meses, 1 ano, já não vai ser mais verdade, né? Então, você tem que estar sempre fazendo iterações nos seus anúncios, nos seus criativos e tudo mais. Aí eu acho que a parte mais importante dos testes é a gente definir com o máximo de precisão possível os KPIs que a gente está buscando medir. Porque é muito comum a gente lançar, fazer um teste, alguma coisa, e acabar medindo outros, né? Então, você faz um anúncio para testar uma hipótese, depois você mede outra coisa e tira conclusões ali que não são as mais corretas, né? Então, eu acho que focar exatamente no que você está buscando com aquele teste é o principal. Inclusive, voltando no ponto de reconhecimento de marca e performance, né? Às vezes você faz uma campanha de performance e aí quer medir branding ou vice-versa. Então, não é o melhor cenário. Então, pode ir lá. Só ia te complementar, porque uma coisa também que acontece é querer testar 20 coisas de uma vez só, né? Então, você tem 20 variáveis, vai dar diferença entre uma e outra. Legal, mas qual dessas variáveis foi determinante para a vitória desse criativo ou de outro? No final, você sabe que uma linha criativa funciona melhor, mas você não sabe o que foi determinante. Então, a precisão do que você quer testar e a hipótese vão ser muito claras desde o início. Não, exatamente. Aí você pode até fazer vários testes ao mesmo tempo, desde que eles estejam super bem definidos. Exato. E que você saiba o que você quer de cada um deles, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, aí ter uma clareza do que você está medindo e saber onde você quer chegar com cada teste. Eu acho que são os pontos principais. Maravilha. Vou passar aqui rapidinho só para o Gustavo. Gustavo, eu queria que você dividisse um pouco aí para o seu universo de performance de games, um pouco de quais são os KPIs que a gente deve monitorar, cara, para entender a performance de um criativo. Perfeito, Rafael. Então, acho que, bem, como eu mencionei anteriormente, né? O funil dentro do mercado dos jogos ele é muito severo. Então, a gente acaba tendo muitas instalações e poucas conversões. Então, a métrica que a gente acaba olhando mais para criativo, que a gente acaba usando mais, principalmente nos primeiros testes ali de um dado conceito, é o que a gente chama de IPM, que é o número de instalações que você consegue dado um número fixo de impressões, no caso, 1000 impressões. Então, usando essa métrica, você consegue saber qual criativo está conseguindo levar mais jogadores para o seu jogo. E aí, não é que isso seja necessariamente bom, né? A gente, claro, mais jogadores nos nossos jogos é uma coisa fantástica. Os jogos são incríveis, a gente quer muito que o pessoal jogue o máximo possível. Só que a gente também quer jogadores engajados, jogadores que realmente têm ali uma sinergia com o produto que a gente está oferecendo para eles. Só que medir isso é muito mais difícil, porque você acaba tendo que medir eventos que acontecem muito depois do funil. E então são testes mais caros de fazer, basicamente. E é muito, assim, acho que isso é muito importante. A gente está aqui para poder fazer marketing, a gente não está aqui para poder fazer ciência. Então, eu, pelo menos, não tenho o menor interesse em escrever paper para poder publicar nas revistas de marketing. O que eu quero é gerar insights que são importantes para os nossos negócios. E nisso, a gente vai ter que dar jeitinho brasileiro para algumas coisas, a gente vai ter que fazer algumas aproximações para que o valor do teste não fique proibitivo. Então, assim, as métricas que a gente mais gosta de olhar são as métricas pré-instalação. Não que as pós-instalações também são muito importantes, mas é isso. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado.
Agora, gente, Rachel, next poll, please. A gente vai transicionar para um wrap-up, né? Tem muito assunto aqui, mas a gente está caminhando aí para o final da nossa apresentação. Primeiro, né, que vocês respondam se vocês planejam utilizar inteligência artificial generativa para redação ou criação de imagens para anúncios em 2023, tá? E Rachel, poll number 3, a few seconds and we go to poll number 3. Então, muito legal, né? Então, é impressionante imaginar que isso surgiu há pouquíssimo tempo e a gente já tem aí, né, 40% querendo testar e 32% já testando. Então, de fato, é uma tendência que vai fazer parte das nossas vidas e a gente tem que se adaptar a isso. E o poll number 3, super rapidamente para a gente transicionar aqui, se você está interessado em aprender mais sobre como a Singular suporta análise criativa, né? Então, sim ou não, respondam que aí a gente entra em contato com vocês. Beleza, gente? Então, transicionando para a última etapa aqui, eu queria só rodar aqui para que a gente tivesse um wrap-up, mas assim, coisa de 15 segundos, né? Passar uma mensagem final aqui a todos os nossos participantes, para a gente ver se a gente consegue entrar aí nos últimos 3 minutinhos com o nosso Q&A, tá? Então, Rachel, please, next slide. Eu vou começar com a Sofia. Sofia, elevator pitch aqui, né? Considerações finais aí sobre esse webinar. De novo, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Olha, poderia ler o que está falando aqui, mas testem, né? Não tenham medo de testar, não tenham medo de fazer uma coisa que vocês acham que é boba, que acham que não vai funcionar. É nessa mega cena dos testes que a gente acha aquele criativo incrível, que tem um CAC minúsculo e que traz um monte de, enfim, que atinge os nossos objetivos ali com a criação com a criação dos criativos. Ficou redundante essa fala. Mas não tenho medo de testar. Testar é o negócio. É isso. Obrigado, Sofia. Gustavo, por favor, suas considerações finais. Puxando o carro da Sofia. Puxando o carro da Sofia, testem sabendo o que vocês querem testar. Então, tomem muito cuidado com a metodologia, desenhem testes que são significativos para aquilo que vocês querem medir e para vocês conseguir o máximo de retorno de investimento sobre esses testes, porque criativos são uma alavanca incrível para poder conseguir performance. Eles são extremamente impactantes aí nos KPIs de todo mundo. Maravilha, Gustavo. Rodrigo, por favor, sua vez, considerações finais, fique à vontade. Boa. Bom, aí acho que a parte do teste é o que está todo mundo salientando, porque realmente é super importante. Então, eu acho que entender onde você está colocando o seu anúncio, para que você está fazendo esse anúncio, então entender cada canal, onde está o posicionamento, é super importante. E o ponto ali de complementação entre inteligência artificial e a capacidade humana, né? Então, tentar explorar essas ferramentas que existem, ChatGPT, Midjourney, tudo que existe para facilitar o trabalho que você possa integrar na sua rotina criativa. Muito bom, obrigado, Rodrigo. Nelson, por favor. Boa. Então, além do teste aí que está todo mundo reforçando, acho que 2 pontos adicionais aqui é que, na maioria das vezes, os criativos menos intuitivos são os que vão te trazer a melhor performance. Então, de novo, reforçando aí a importância de testar. E outro ponto também é lembrar que as pessoas estão interagindo com seus ads no celular, na grande maioria das vezes, né? Então, é um espaço menorzinho que a gente tem ali na tela, quanto mais simples, melhor. Então, essas são minhas considerações aí. Muito bom, Nelson. E Thaís, para fechar o nosso wrap-up. Thaís, por favor. Boa. Além de testar, né, que todo mundo já falou aí, acho que pensando em TikTok, viver a plataforma, passar tempo ali, entendendo como as pessoas se comportam, ver quais são as trends, isso é fundamental para a gente conseguir criar como os creators criam, que eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa ficar aqui. Pense como um creator, se comporte como um creator, seja o mais nativo possível, que é isso que vai dar resultado. Maravilha, Thaís, muito obrigado. Time, querido, team in the US, do we have time for Q&A? We still have 1 minute. Can we go over questions? Yeah, you could do 1 or 2 if people can stay on, if they're waiting for their questions, and then we can drop. Ok, então a gente vai tentar responder uma ou duas perguntas aqui. Ficou um pouquinho em cima, tá, gente? Pedimos desculpas, mas vamos ser bem breve. Quem puder ficar, a gente vai responder algumas perguntas, mas para quem não puder, agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito a presença aí dos nossos convidados. Realmente foi um bate-papo incrível, muito rico, né, de muita troca.
E é isso. Só tenho a agradecê-los. Obrigado. E é isso. Podemos iniciar com as questões. So, please, Q&A. Let me see here what we have. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui legal para vocês. Tem uma pergunta aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Tem Carlos. Tem algumas que a gente já cobriu, né? Tem uma aqui. Ainda sinto que, infelizmente, não conseguimos fugir das interações de criativos que já funcionam ou que cada network entende como melhor. E até existem números para dizer que menos de 10% dos novos criativos vão ser winners. Como é que vocês conseguem quebrar essa barreira? Acho que é isso, né? Fugir dos criativos do dia a dia e da saturação de criativo, que a gente sabe que às vezes acontece, para buscar novos criativos que sejam vencedores. Eu acho que a Sofia até, né, tinha uma história sobre criativos winners, né? Então, não sei, essa pergunta é para quem quiser responder, mas se a Sofia quiser compartilhar a ideia do criativo winner dela e tiver tempo, por favor. Oi, desculpa, tive que trocar de sala. Bom, Perdão. a questão do criativo vencedor, assim, ele só vai aparecer na questão do teste mesmo, né? Você testando e testando, que nem aqui o Gustavo falou, testando sabendo que você quer testar. Uma hora ou outra ele vai aparecer, assim, né? Seja pela quantidade, seja pela qualidade. A gente usa muito o TikTok aqui no Rappi, é a nossa principal ferramenta de mídia, de aquisição de novos usuários, funciona muito bem pra gente. E o teste do TikTok, ele leva mais tempo, porque você precisa ter um conteúdo que ele é um pouco mais robusto, enfim, são vídeos, a gente precisa de um roteiro. Então, a gente acaba precisando ser muito criativo em tudo que a gente faz pensando no TikTok. Seja os testes de testar um simples filtro, até contratar um creator, contratar uma pessoa influenciadora que vai fazer um conteúdo super robusto de point of view, por exemplo, de um dia todo da pessoa. Então, pensar nesses testes e pensar e meio que não ter travas, assim, eu acho que é uma forma legal de conseguir encontrar esse criativo winner. Tem um criativo winner, desculpa estar me estendendo um pouquinho, mas tem um criativo nosso, de Google, que ele é super... Essa história é engraçada, porque ele é um criativo muito feio. Ele é, assim, é uma peça feia, ela tá mal diagramada. A gente não sabe exatamente de onde que ela surgiu, mas um dia a gente viu, assim, a gente baixou um relatório, qual que era o criativo que performava melhor, e era um criativo muito feio. Mas o que falava no criativo? Era uma promoção de 2 Whoppers do Burger King por R$12. Então, muitas vezes o visual do criativo, a mensagem, ela é muito mais importante do que o visual em si. No fim, as pessoas só queriam uma promoção de Burger King, serem impactadas por uma promoção de Burger King, e aquela era a peça que a gente tinha o menor CAC de todos. Então, e a gente só descobriu isso testando um criativo feio, que performou muito bem. Maravilha. Eu trabalhei muitos anos com varejo também, e era muitas vezes isso, né? Muitas vezes no varejo você quer comunicar a mensagem, o preço e o produto, e não adianta fugir muito disso, porque existe uma expectativa do outro lado, e é isso, as nossas percepções são apenas percepções, o teste é quem vai dizer qual é o criativo vencedor, se você gosta ou não é sempre uma opinião pessoal, o resultado é o que dita a estratégia. Gente, muito obrigado, estouramos alguns minutinhos aqui, Sofia, Thaís, Nelson, Rodrigo, Gustavo, todos aqui presentes, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes aqui hoje. Foi uma manhã incrível. E é isso. Chega ao fim o nosso webinar. Boa semana. Tchau, tchau a todos. Vamos responder as perguntas de vocês ainda depois em off, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.